Tô de volta, Elton Luiz na área com mais um episódio da terceira temporada do NKCast. É o podcast da NK Bariátrica. E aqui você sabe tudo sobre a cirurgia bariátrica. Mas o principal, saúde. E aí, hoje, recebo quem? Sandy Speck. A Sandy está se tornando figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Brincadeira, viu, Sandy? É que ela gosta, gente, ela se apaixona. Mas é que bater papo, quando tem saúde envolvido, e outros assuntos que a gente gosta, é bom, não é? Não é bom? E aqui é a psicóloga, a Rafaela Rodrigues, tudo bom? Tudo Seja bem. Bem-vinda, Rafa. Obrigada. A Sandy já nem cumprimento mais, né? Vocês já viram aqui? Já nem cumprimento. Antes de mais nada, quero falar, produção, alô produção, né? Eu olho aqui pro Dr. Nicolas toda vez que eu vou pegar essa xícara, e aqui tá escrito aqui, ó, pra você que já fez a cirurgia, quem não sabe, tá escrito aqui, ó. Só o café, no caso, se você for tomar café, e embaixo, solta esse pão. Já é pra você se lembrar que você tem restrições, que você tem que tomar cuidado depois que você fez a cirurgia, ou seja, é o pós-operatório que a gente vai abordar aqui. Mas antes do pós tem o pré. E aí o pré entra quem? Rafaela. Falando da área psicológica. Porque Exatamente. eu repito, e nunca é demais, que não é simplesmente chegar e vamos operar, não é? Tem toda uma avaliação e aí eu quero saber de ti, Rafa, sem perder tempo, que avaliação é essa? Chega, senta e aí começa o quê? Uma metralhadora de informações? É isso? Da minha parte. Conta pra gente. Acho que o primeiro ponto que é importante falar é que muitas vezes esse paciente é o primeiro contato que ele está tendo com uma psicóloga. Sim, porque Né? não é costume, né? Não. E isso gera muitos sentimentos. Medo, insegurança. Medo é o primeiro, É. não é? E dá para ver isso na fala do paciente, né? Antes mesmo de eu começar a anamnese com ele. Porque ele já vem se justificando, né? Quando alguns não falam, eu nem sei por que eu tô aqui. Quero fazer uma cirurgia, eu não entendo essa Porque é parte psicóloga, não é ela que psicológica. opera, não é? Exato, exato. Então, tem muito essa questão, e alguns também falam assim, eu já tenho todos os laudos, só falta o teu. E essa é uma parte que eu deixo muito claro, que é uma avaliação, né? Não é uma venda de laudo, isso é muito importante. Boa. É um processo, então ele não é feito em um dia, né? E isso geralmente baixa um pouco ali a expectativa do paciente. E também porque, isso que eu te falei, né? Na primeira consulta, ele não tem muitos dados a respeito daquilo. É um paciente que chega com tanta ansiedade, e eu entendo essa ansiedade, considero até normal. Porque ele já tentou tantas coisas, né? E é um paciente que vem com uma autoeficácia muito baixa. Porque ele vê que não dá certo. Ele Frustrado, não... né? Exatamente. Então ele vai vendo que tudo que ele vai fazendo não vai dando certo, né? Mas a bariátrica, assim como outras, né, técnicas, porque a gente não pode esquecer que a bariátrica é uma técnica, né? Poderosíssima, mas é uma técnica. E como todas as outras, depende desse sujeito para que tenha um sucesso, para que dure para sempre. Forever, né? Exatamente. E muitos não têm essa consciência, porque como ele já é um paciente que não está acreditando nele, ele deposita no outro, né? Então ele deposita no remédio, ele deposita no plano alimentar que a Nutri passa, nos grupos que tem por aí, né, com dietas malucas e fórmulas para E emagrecer. influencers, né, de emagreça dessa Isso, forma. também tratamentos estéticos. Então ele vai tentando, mas sempre o quê? Colocando no outro. Por quê? Porque ele não entende que a questão dele é uma questão de doença. Sim. E a gente escuta muito aí até do senso comum que obesidade é coisa de preguiçoso, não tem vontade, não quer, não se esforça, não faz uma atividade física. Isso não contribui em nada, né? Não, porque é uma doença. E se a gente não tratar ela como uma doença, não vai dar certo. E o paciente tem que ter isso muito certo com ele para que ele olhe dessa forma. E ele entenda, eu preciso cuidar. Se não tiver o meu esforço aqui, a bariátrica não vai dar conta, o remédio não vai dar conta, o plano alimentar da Nutri não vai dar conta, a psicologia não vai dar conta. Primeiro tu prepara a pessoa. Ou seja, entende o que ela sofre, da maneira que ela age, para depois transformar ela para dizer, olha só, é assim que vai funcionar. É mais ou menos isso? Por isso que não é uma sessão só, não é só uma Isso. vez, vai ali e Não, deu. é um processo de avaliação. Esse deveria ser o correto, né? O paciente já vem amadurecendo essa ideia
há um tempo, ele fala, bom, então, vamos lá, o que que eu preciso fazer? Preciso me preparar. Às vezes, para alguns pacientes, eu uso esse exemplo, assim, ó, quando tu vai para um lugar que tu nunca foi, vai fazer uma viagem, assim, tu vai pra neve, né, e tu nunca foi pra neve. Tu tem que saber o que que tu vai levar nessa viagem, né, pra tu não chegar lá despreparado e sofrer com aquilo. Com o processo da cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Eu tenho que entender esse processo que eu tô entrando, eu preciso saber o que que eu vou precisar ter, né, os acompanhamentos que eu vou precisar. É uma etapa que não para ali. Eu falo, não é o ponto final. É para sempre. Tu acaba meio que tirando aquela ideia daquele sonho, né? Aquela expectativa, a romantização a respeito da cirurgia. Então, é difícil lidar com isso, né? Porque a cirurgia é hoje uma ferramenta poderosíssima, mas ela pode dar muito certo, como ela pode dar muito errado. Mas Isso vai depende... depender de quem? Do sujeito. Então, não vai ser culpa do médico, da psicóloga, da Nutri. É dele, né? Ele está envolvido nisso. E é difícil que as pessoas entendam? Demais. Sério? Demais, demais. Tu avalia algum motivo por que tu tá explicando, mostrando por A mais B, a Nutri, tem todo mundo numa cadeia de pessoas que estão mostrando os dados ali, a pessoa não entende, é difícil? Por quê? Tem um motivo ou não? Muitas crenças, né? E também acredito que por essa baixa autoeficácia dele, já é um paciente que vem muito desacreditado. Entendi. Então, assim, eu já tentei tudo. E eles falam isso mesmo assim na consulta. Olha, já fiz tudo que tu possa imaginar. E não deu certo. E aí eu falo, e o acompanhamento psicológico? É pro teu autoconhecimento. Então, quando eu quero mudar alguma coisa, preciso conhecer. Quando eu conheço, eu tenho domínio sobre aquilo. Vocês trabalham em conjunto, obviamente, né? Tem. Junto com a outra Nutri, a Suelen, que esteve aqui, né? Tem mesmo que trabalhar. Vocês precisam conversar muito sobre o paciente? Muito. É importantíssimo. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, né? E além de ser a obesidade uma doença crônica, é multifatorial. Ou seja, não posso olhar para uma questão só. Isolada? Exato. O que está causando isso? Ah, então eu vou lá e vou tratar essa questão. Ah, é falta de exercício físico? Vamos fazer exercício físico. Não me alimento direito? Vamos olhar para a alimentação. É multifatorial. Então, quando ele entende isso, ele precisa ter a consciência que, tudo bem, se eu tenho uma doença que é multifatorial, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para dar conta das minhas questões. Né? Tem gente que chega para bater um papo contigo com a ideia fixa de que precisa realizar a cirurgia bariátrica e você dá ok, e aí já encaminha para a Sandy e a Sandy diz, não vai dar? Existe isso, assim? Na verdade, até foi o último paciente, né? Foi um paciente homem, e ele, quando eu vi ele na consulta, eu percebi que a ideia que ele tinha de cirurgia bariátrica é como se fosse a última solução dos problemas dele. Sim. Só que ele estava muito, assim, seguro de que, não, eu vou fazer cirurgia bariátrica, e se, né, eu não conseguir pelo plano, eu vou pagar particular, porque é a única saída. Tava focado mesmo. Tava focado. Só que aquilo me causou um desconforto. Eu falei, ele tá querendo muito cirurgia bariátrica, mas ele não se preocupou no que ele precisava cuidar antes e depois. Aí eu já recorri à Rafa. Falei, Rafa, olha só, paciente tal, o que tu achou, né? E aí ela me deu feedback, olha, eu vou realizar... Já tinha passado com ela? Já tinha conversado contigo. Tá. Aí ela falou assim, eu vou realizar a segunda consulta, mas realmente é complicado pela falta de comprometimento que talvez ele possa ter e tal. E aí, quando ela finalizou todas as consultas, ela, não, mas esse paciente tá ok, a gente pode liberar. Aí foi quando eu fiz o meu laudo. Então, eu só liberei a partir do momento que ela realmente, não, esse paciente vai ter... Por quê? Porque foi um paciente que, apesar de ter todo esse histórico que realmente deixou a gente muito preocupada, durante o processo de avaliação, ele entendeu a importância de seguir com acompanhamento. Né? Ele percebeu que, tudo que eu fiz até agora não deu certo. E por quê? Né? E focando já lá na frente, porque eu trabalho muito com eles assim, qual que é o teu objetivo com a cirurgia? O que tu quer? E assim, 99 vai falar, quero qualidade de vida. Mas ele tá ali para emagrecer. Eu ia dizer, mas ele entende o que é qualidade de vida? Muitas vezes não. E quando ele fala assim, eu quero qualidade de vida, o que é essa qualidade de vida para ele? Né? Então, durante a avaliação, eu já vou colocando ali umas coisinhas na cabeça do paciente para que ele entenda que não é tão simples. Né? Não é simplesmente, eu vou lá,
vou fazer cirurgia e tá tudo certo. E é uma frase que eu falo para todos os pacientes. Cirurgia é no estômago, não é na cabeça. Vai sair do hospital, a tua vida vai continuar a mesma. E aí, como é que tu vai lidar com isso? Como é que tu vai lidar com a questão de prazer? Porque tem pacientes que a gente identifica que a comida é a única fonte de prazer dele. E aí, do nada, isso vai ser tirado. O que vai ficar para ele? Ixi. Né? E outra também, outra questão que eu já vou levantando durante esse processo de avaliação. Qual que é a função da comida na tua vida? O que ela representa para ti? O que tu projeta nela? Como que tu come quando tu tá feliz, quando tu tá triste, quando tu tá ansiosa, quando tu tá sozinha, quando tu tá com mais pessoas? E que pessoas são essas? Porque, às vezes, no trabalho ela tem um comportamento X. Sim. E lá ela consegue dar conta. Em casa ela entende que assim, agora me livrei de tudo que eu tinha para fazer. Tem questão de compulsão, compensação, muitas. Muitas questões. Não, muitas mesmo. Até eu fiquei pensando, tá, agora, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, será que eu como por compulsão? Será que é fome? Eu realmente estou com fome? Fome mesmo, o desejo? Mas eu acho que é legal levar esses questionamentos para o paciente, porque é necessário. Primeiro, porque ele vai sofrer uma mudança, né, radical na vida dele. E ele já começa a perceber muitas coisas nesse momento. Porque, primeiro fato, né? Aí já começa meu celular lá, mensagem. Não tô conseguindo responder isso. Eu não sei o que eu sinto antes e depois de comer. Tá muito difícil, né? Por quê? Não tá prestando atenção. Uma das coisas que eu trabalho no pós é o comer intuitivo. É o foco no aqui e agora, no que tu tá fazendo. Tem o pós também, né? Tem o pós. Então segura, Rafa, sente que tu tem uma história para contar que eu quero, as duas, né? Já vamos, porque primeiro nós vamos finalizar essa parte. Por quê? Porque teremos a segunda. Ah, como é bom, eu adoro quando vem a segunda parte. Segunda parte eu fico feliz. Você está acompanhando o NKCast, que é o podcast da NK Bariátrica. A gente está falando de saúde, está falando de cirurgia bariátrica. Estou aqui com a nutricionista que acende, SPEC. Estou aqui com a psicóloga, que é a Rafaela Rodrigues. E a gente vai continuar na segunda parte. Segura aí, porque tem muita, mas muita informação de qualidade.